Olá, sou a Ingrid, graduanda em Engenharia de Controle e Automação na Unisc e bolsista em Iniciação Tecnológica no projeto Livre Vale, sob a orientação e coordenação do professor Dr. Leonel Pablo Carvalho Tedesco, qual esteve comigo no desenvolvimento desse trabalho titulado como Correlação de medições de estações meteorológicas para a construção de modelos preditores para inundações na região dos vales do Taquari e Rio Pardo. O refino da internet das coisas e das redes de sensores sem fio foi propulsor para a construção de arquiteturas híbridas e a fusão de dados multissensores, acelerando, sobretudo, o alto desempenho de sistemas complexos nos campos de agricultura de precisão, automação, automóveis, assim como o monitoramento climático e controle de desastres. Nessa direção, o projeto Living Agro Mais Vales conta com 13 estações meteorológicas para monitoramento em tempo real, e as quais estão instaladas em cidades da região dos vales do Taquari e Rio Pardo. O sistema é dividido em duas plataformas, enquanto a primeira conta com dados históricos e parâmetros, emitindo avisos e alertas para prefeituras e defesa civil. A segunda concede o acesso para a comunidade de informações climáticas que contemplam todas as estações. Os objetivos do trabalho consistem em identificar e analisar as tendências na literatura científica sobre a aplicação de estações meteorológicas IoT na prevenção de inundações, compenetrado em requisitos técnicos, assim como examinar um conjunto de dados reais a fim de caracterizar o comportamento dos parâmetros ambientais e mensurar a mutualidade entre eles. Primeiramente, o protocolo Prisma foi usado para suportar a nitidez e completude do processo de condução de uma revisão sistemática de literatura dos últimos 3 anos, e a qual foi guiada por tais perguntas. Como as estações meteorológicas dispensam contributo para a predição de inundações e o que impele a acurácia de modelos preditores de inundações. A base de dados Scopus foi usada para a pesquisa dos termos de busca em título, resumo ou palavras-chave, entre janeiro de 2022 a junho de 2025, na área temática de ciência da computação e engenharia, limitada a artigos em inglês publicados em periódicos revisados por pares, em anais de conferências ou em livro científico com acesso aberto ao texto completo. Perfilado a isso, os documentos foram exportados em formato RIS ao software VozVir, para construir visualizações bidimensionais e similaridade dentre as redes bibliométricas. De modo suplementar, dentro de um período de 6 meses, foram coletados dados da estação meteorológica instalada no campus sede da Universidade de Santa Cruz do Sul. As métricas de umidade e temperatura do ar, pluviometria, direção e velocidade do vento e pressão atmosférica foram exportados em Excel do sistema Demetri RP para processamento em ambiente em nuvem com as bibliotecas da linguagem de programação Python. Esta análise bibliométrica visualizada por meio do VozVir permitiu identificar os principais eixos temáticos que estruturam a produção científica relacionada à aplicação de tecnologias emergentes em contextos ambientais e urbanos. Nota-se que os termos internet das coisas e estações meteorológicas ocupam posições de alta centralidade e grande frequência, evidenciando sua importância como fundamentos tecnológicos para a coleta e monitoramento contínuo de dados meteorológicos. Esses termos apresentam interações densas com conceitos como aprendizado de máquina, tomada de decisão, visualização de dados e modelos preditivos, que demonstra a integração entre sensores físicos, infraestrutura de conectividade e modelos analíticos para extração de conhecimento e apoio à tomada de decisão em tempo real. A presença de variáveis ambientais como umidade, direção do vento e temperatura do ar reforça o uso intensivo de sensores conectados em estações meteorológicas inteligentes, alimentando algoritmos capazes de realizar previsões e análises situacionais. Além disso, a coloração dos nós no mapa indica uma transição temporal relevante. Enquanto os termos mais consolidados aparecem em tons azulados, representando uma média temporal concentrada em 2023, os termos inteligência artificial, computação de bordo e percepção de risco aparecem em tons mais claros, sugerindo um crescimento de interesse nesses tópicos mais recentemente, especialmente em 2024. Esses resultados apontam para uma evolução no campo em direção a arquiteturas computacionais mais distribuídas, com capacidade de processamento local e incorporação de aspectos sociais e cognitivos, como a percepção de risco,
Em conjunto, o mapa evidencia não apenas os pilares tecnológicos já estabelecidos, mas também os vetores emergentes de inovação, sugerindo caminhos futuros para desenvolvimento de sistemas cyberfísicos voltados à sustentabilidade e resiliência climática em ambientes urbanos inteligentes. A matriz de correlação quantificou as interdependências entre as variáveis. Correlações positivas fortes, como 0,9, foram observadas entre medições da mesma grandeza, por exemplo, temperatura média e máxima. Uma correlação negativa notável de aproximadamente 0,57 foi identificada entre a temperatura e a umidade do ar, confirmando a relação inversa esperada. A pluviometria e a direção do vento apresentaram correlações fracas ou nulas com os demais parâmetros, ressaltando sua natureza de variáveis independentes dentro do conjunto de dados. O gráfico de precipitação ilustra a natureza intermitente dos eventos de chuva, com picos de alta intensidade em junho. A análise desses picos é crucial para a avaliação de risco de inundações, pois a alta taxa de precipitação concentra um volume significativo de água em pouco tempo. O gráfico de temperatura demonstra um declínio sazonal claro, com temperaturas médias caindo gradualmente. Esse comportamento é um parâmetro-chave para a análise de séries temporais e confirma a relação inversa com a umidade. A umidade do ar exibiu uma tendência de aumento no período, com alta variabilidade diária. A alta saturação atmosférica nos meses mais frios é um pré-requisito para a precipitação e um fator relevante para a modelagem de eventos de chuva. A série temporal do vento mostra uma alta contingência e ausência de tendência sazonal. A presença de picos de velocidade isolados indica que o vento é mais influenciado por eventos de curta duração, sendo um fator secundário, porém relevante para os modelos preditivos. A série temporal da direção do vento exibe uma alta variabilidade angular, sem padrão sazonal. Sua análise em um conjunto com outros parâmetros é fundamental para compreender a dinâmica de circulação atmosférica e rastrear sistemas de precipitação. Esse gráfico demonstra que os eventos de alta pluviometria não possuem correlação direta com a velocidade do vento ou direção predominante. A maioria dos eventos de chuva ocorre com baixa velocidade do vento, indicando que os modelos de regressão linear simples são inadequados, que a modelagem preditiva deve considerar interações multifatoriais. Dentre as direções futuras, destaque-se combinar os dados da estação com fontes externas, como camadas hidrológicas e topográficas, para construir um modelo completo e com histórico de dados maior, assim como fusionar medições de estações redundantes, refinando a precisão e a fiabilidade dos dados de entrada, a fim de ratificar a acurácia dos sensores em tempo real e corrigir desvios, assim como escolher novos pontos de instalação ou realocação mais assertivos para aquelas que já estão instaladas. Por fim, agradeço ao CNBq pela concessão da Bolsa de Iniciação Tecnológica e a você pelo seu valioso tempo dispensado até aqui.